Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Meus amados, nós temos este pequeno membro no nosso corpo, considerado indomável. Então, quem é capaz de domar a língua pode se considerar perfeito, porque dificilmente nós conseguiremos domar a nossa língua. E por isso nós temos que estar em constante vigilância com a nossa língua, com aquilo que nós falamos, para não matarmos. Quando eu digo matar, em termos figurados, destruir a vida das pessoas com a nossa língua, destruirmos os outros com a nossa língua. Porque é muito fácil, em um instante, nós acabarmos, destruirmos a vida de alguém com aquilo que nós falamos. Nós temos que estar atento quanto a isso. Quantos crentes na igreja tem sido morto espiritualmente pela língua felina, desenfreada de uma outra pessoa, de um outro crente, de um outro irmão, que não se contém com a sua língua quieta. Isso não é pouco, acontece muito dentro das congregações. Crente de línguas compridas, que não contém, a língua coça, não pode ouvir nada, não pode ver nada. Crente linguarudo. Meu querido, nós temos que vigiar a nossa língua. Às vezes o irmão chega para o outro e querendo uma ajuda contra alguma coisa, achando que ali vai encontrar uma ajuda ou algo assim. E quando ele chega à noite no culto, toda a igreja já sabe o que aconteceu. Toda a igreja já está sabendo o que aconteceu. Por causa do irmão linguarudo ouviu a conversa e já espalhou para toda a igreja. E muitas vezes a confusão está formada. Eu já vi isso. Um certo irmão contou algo que estava passando na vida dele, e o irmão para quem ele contou foi e contou para quem não deveria contar. Isto gerou uma grande confusão.
Quando chega no culto, a confusão já estava formada, porque o irmão linguarudo foi lá e fez a fofoca. Pois é, meus amados, assim, no meio da igreja não tem isso, não tem fofoca, não tem linguarudo. Tem. E nós precisamos conter a nossa língua, porque ela é perigosa. A nossa língua é perigosa. E nós temos que conter ela. O versículo 6 diz assim: a língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Se nós não vigiarmos a nossa língua, nós poderemos, assim como poderemos tirar pessoas do pecado, do inferno, nós também com a nossa língua poderemos jogar esta pessoa de volta no inferno, de volta nas antigas práticas. Então nós precisamos controlar a nossa língua. Quantas coisas, para não falar coisas aqui mais pesada, quantas coisas têm acontecido por causa da língua? Pessoas que inflamam, falando coisas de outras pessoas, que na realidade não aconteceu, nunca aconteceu. Mas se dissemina aquilo, principalmente hoje pelo meio das redes sociais, e tem muito crente enganjado aí nas redes sociais e falando muita coisa, qualquer coisa que acontece lá na congregação dele, que acontece com ele, que acontece com o pastor dele, com o líder dele, com alguém da família dele, ele corre para a internet, para espalhar isso na internet, para dizer isso nas redes sociais. Meus amados, essas coisas se resolvem na igreja. Qualquer coisa que acontecer ali, se resolve ali. As coisas que acontecem na sua família, se resolvem na sua família. Não venha para a internet falar coisas e jogar pessoas contra pessoas, jogar família contra família, ou crentes contra a liderança da igreja, ou a liderança da igreja contra os crentes. Segure essa sua língua, acalme essa sua língua. Essa língua pode tocar fogo no mundo inteiro. Muitas guerras e muitos desastres acontecem por causa da língua, porque falamos o que não devemos falar. É com esta língua que nós mesmos nos condenamos quando falamos demais. Com essa língua que nós pregamos o evangelho, é com essa língua que às vezes nós despregamos também o evangelho. Então nós temos que ter cuidado com a nossa língua, para não fazermos separação, facção, dissensão no meio da igreja, porque isso tem acontecido muito por causa da língua. Pois é, meu amado, você que é linguarudo, que gosta de falar demais, sai falando pelos cotovelos,
vê algo ali que nem é aquilo que você imaginou, mas você já sai falando aquilo, já sai espalhando. Como um certo irmão linguarudo passou, o irmão estava num local tomando um refrigerante, não sei, muitos não conhecem, mas muitos vão saber o que é um baré, né? Ele é uma garrafa, e aquela garrafa, ela era tipo a garrafa de cerveja, mas era um refrigerante. E o irmão estava lá tomando o refrigerante, sentado na mesa. E o irmão passou de longe, olhou o irmão tomando o refrigerante lá, e ele maldou que era uma cerveja que o irmão estava tomando, e ele foi direto na casa do pastor, dizer para o pastor disciplinar o irmão, porque ele tinha acabado de ver o irmão tomando uma cerveja lá no boteco. Então gerou toda uma confusão, até o irmão explicar que aquilo não era uma cerveja, aquilo era um baré, um refrigerante que ele estava tomando, mas causou toda uma celeuma, toda uma confusão no meio da igreja, com a vida do irmão, na família do irmão, por causa da língua comprida do cidadão que passou ali. Então, meu amado, tem coisas que aonde a gente ver, deixe lá. Não se meta em nada de ninguém. Porque quando você se mete nas coisas alheias, o salmista diz que é como pegar um cão pela orelha. Então não se meta, segure essa sua língua, acalme essa sua língua, pare com isso. Deixe de estar falando dos outros, fofocando dos outros, levando e trazendo coisas dos outros. Isso é muito feio. Tenha cuidado, contenha-se, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e cuidado com a sua língua. Que Deus abençoe você.